Uma carta para Antônio. O que um pai com lucidez e bom senso tem a dizer ao seu filho nesse mundo pós-moderno e relativista? Trata-se de uma carta que eu escrevi há quase 3 anos atrás, ainda na maternidade, no hospital de Hollywood, na Flórida, quando nasceu meu filho Antônio. Dia 27 de setembro de 2017, 16 e 18. Começa essa carta após uns bons minutos observando, reverenciando, na verdade, meu novo filho. Você mesmo, Antônio, que tem algumas horas de vida apenas. Depois de quase 16 anos, eu fui pai novamente. De um menino, um menininho lindo, todo perfeitinho, que já me faz destacar a primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Gratidão. Seja grato a tudo que a vida lhe der, meu filho, a começar pela própria vida. Você já faz ideia das chances de você ter nascido? Você tem noção do esforço, do desejo necessário para tê-lo aqui com a gente agora? Após mais de um ano de tentativas por meios naturais, sua mãe me convenceu a tentar a inseminação artificial. Falhou na primeira tentativa, vingou na segunda. Quais são as chances? Em tantos milhões de espermatozoides, em tantas tentativas, foi logo você, essa criatura doce e amável, a ser formada pelo encontro do meu espermatozoide com o óvulo da mamãe. Sim, claro que outro filho também poderia e provavelmente iria despertar a mesma paixão imediata. Esse amor incondicional que já nos deixa preparados para morrer se preciso for para salvá-lo. Mas no caso foi você. E deu tudo certo. Cheio de saúde, que é o mais importante, gratidão, muita gratidão. A maioria das pessoas costuma pedir muitas coisas a Deus, ao mundo, aos outros. Comece, meu filho, pelo caminho contrário. Comece agradecendo, louvando tudo que tem. Essa postura já faz toda a diferença do mundo. Aos pidões mimados, aqueles que acham que têm direito a tudo e ficam revoltados quando não ganham aquilo que querem. E há os que entendem que viver já é uma dádiva e que temos que ser gratos pelo que temos, correr atrás do que desejamos. Sacrifício. Eis outra palavra fundamental e meio fora de moda. Sua chegada ao mundo e sua permanência nele envolvem sacrifícios. Noites angustiantes pelas expectativas dos resultados daquelas tentativas, naturais ou artificiais, o custo do tratamento, a gravidez da sua mãe, sempre impondo uma dedicação enorme. Ela já carregou por esses 9 meses, com todo o cuidado do mundo, você, com privações, abrindo mão das coisas que mais ama, comer bem, tomar uns vinhos comigo, faz parte. Não esperava reconhecimento, bastava fazer isso por você, para que você pudesse nascer bem, com tudo em ordem. Eis a noção de sacrifício que alguns egoístas racionais, entre aspas, têm atacado, meu filho. Nós nos sacrificamos por aquilo que amamos de verdade. Devemos nos sacrificar pela família, pela pátria, pela civilização, pois as coisas boas raramente vêm de graça. No pain, no gain, dizem os americanos. Você é um americano, é bom lembrar. E brasileiro também. Essa mistura cultural pode ser interessante. Quero que você possa observar e absorver o que há de melhor em ambas as culturas. Mas não escondo minhas preferências. Eu tenho um livro criticando muito o jeitinho brasileiro, a malandragem típica dos cariocas. Eu não posso mentir, portanto. Você vai logo perceber que o papai é meio americanófilo, até por destino. Nasci em 4 de julho de 1976. Você vai aprender na escola quem foram os pais fundadores da América. Gente como George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson. Ainda ensinam isso, pelo menos. Não conseguiram trocar por Che Guevara como símbolo de herói. Pelo menos não aqui nos Estados Unidos. Nas universidades é uma outra história, mas deixa isso para depois. Tem tempo para incutir em você o antivírus dessa lavagem cerebral progressista. Você tem uma irmã, Antônio, uma irmãzona. Precisava ver a cara que ela fez quando te viu pela primeira vez, quando te pegou no colo. Ela está doida contigo.
Vai implicar muito com você, é verdade, e tem feito. E vai ser uma delícia. Vai te paparicar bastante também. Eis outra mensagem importante, filho. Família é tudo na vida. Lembre-se sempre disso. Vocês são mais fortes juntos, unidos. Vocês terão sempre um ao outro. Quando seu pai estiver velhinho, talvez doente, vocês poderão dar suporte mútuo, compartilhar da dor e também lembrar dos muitos momentos felizes que tivemos, todos nós. Ame sua família, respeite sua irmã e não esqueça que certas amizades vêm e vão, mas a família fica. Valorize-a. E isso quer dizer regar todo dia a semente do amor e do respeito familiar. Há muita gente tentando destruir o conceito de família hoje, considerar qualquer coisa como família, mas famílias são laços fortes, de sangue, fruto do matrimônio. Uma comunidade hippie não é uma família, mas um ajuntamento de indivíduos. Nós somos uma família. Não é culpa sua, Antônio, mas você nasceu numa época estranha, dominada pelo relativismo moral e o antirracionalismo pregado pelos pós-modernos, por malucos como Foucault e Derrida. Você não precisa saber quem eles são agora. Basta entender que os loucos tomaram conta do hospício e você veio ao mundo sob o comando dessa gente amalucada. Mais um motivo para que eu me esforce em te transmitir esses valores. Deixar esse testamento ético por escrito e em vídeo. Eles serão mais e mais necessitados como antivírus à lavagem cerebral lá fora. Por exemplo, existe o certo e existe o errado. Não acredite nessa conversinha de que vale tudo, 2 mais 2 será sempre igual a 4. Não importa o que a maioria diga, ou o governo, ou os especialistas. Confie em seu próprio raciocínio, mas tenha sempre humildade para admitir que você pode estar errado. Ou seja, saiba que existe o conhecimento objetivo, mas que somos seres falíveis. Isso impede a arrogância excessiva. Desconfie do argumento de autoridade, inclusive do seu pai, para poder buscar a verdade por conta própria. Mas tenha humildade de estimar o legado que recebeu. Você tem sorte por ser americano e ocidental. Sua geração é a mais próspera de todas. Não obstante, vive reclamando de tudo, procurando pelo em ovo como rebeldes sem causa. A própria afluência produz esse fenômeno. Não embarque nessa. É feio. É coisa de gente mimada, que cospe no prato que comeu. Gente ingrata. Tenha a hombridade de reconhecer que outros fizeram muito por vocês. Entregaram um mundo mais livre e rico. Procure enxergar longe, subindo no ombro de gigantes. E atestando a existência desses gigantes, em vez de pisar neles, derrubar estátuas. Nada mais ridículo do que achar que o mundo começou agora, que antes era tudo superstição, ignorância e obscurantismo. O que quero dizer com isso é o seguinte: há toda uma tradição que você já herdou. Seja grato a ela também. Não queira encontrar só defeitos ou fazer tábula rasa do passado. Respeite vovó e vovô, nono e nona. Burke, um pensador que seu pai gosta bastante, falava que o verdadeiro pacto social é entre os que já morreram, os que vivem e os que nem nasceram ainda. Você recebeu um mundo com muitos problemas, é verdade, mas civilizado, desenvolvido, rico. Nem faz ideia de como viveram os seus antepassados, das guerras que lutaram para garantir a sua liberdade. Você nasceu numa grande nação, a América. Não deixe os seus professores mentirem, dizerem o contrário, impor uma narrativa de que os Estados Unidos são responsáveis pelas mais terríveis coisas do mundo. Nada mais falso. São responsáveis pela liberdade, lutaram e derrotaram o comunismo, o nazismo, o fascismo. Evite o anti-americanismo infantil, filho. Isso é uma patologia de gente invejosa ou de uma elite culpada que desfruta do conforto e da segurança do capitalismo bem americano. A civilização é uma conquista, mas como dizia Reagan, um ex-presidente que o seu pai admira muito, a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida. Ou seja, vocês precisam manter a chama
da liberdade acesa. Vocês herdaram um legado e têm a obrigação, a responsabilidade, o dever moral de entregar um mundo, no mínimo, tão bom quanto os seus filhos e netos, quanto o que você recebeu. De preferência, melhor aos filhos. Acho que a minha geração falhou terrivelmente nessa função. Tentei fazer a minha parte, filho, você faça a sua. Não importa, não se sinta impotente às vezes, faça o que puder, o que tiver ao seu alcance. Seja um bom pai, um bom amigo, um bom marido, um bom cidadão, um patriota. O país de origem da sua história, o Brasil, tem muitas qualidades, sim, mas infelizmente tem essa cultura do egoísmo hedonista bem entranhada. As instituições não ajudam. A burocracia é tanta que a informalidade é o ar rarefeito que muitos encontram para respirar. Isso tudo foi construído ao longo do tempo e construiu um país sem respeito às leis, ao próximo, às regras do jogo. O que veio antes, o ovo ou a galinha, a cultura ou as instituições com um mecanismo perverso de incentivos? Eu acredito que ambos alimentam-se juntos, numa simbiose, essa malandragem toda do seu país de nascimento. Eu quis te tirar disso, filho. Eu quis que você nascesse na América, imerso em outra cultura, também imperfeita, mas ao menos bem mais avançada nesse sentido, com o império das leis, com um respeito grande ao dever cívico, com uma cultura de liberdade. Você já vai crescer nesse ambiente diferente, graças a Deus. E terá uma formação caseira nesse sentido também. Ética, isso é fundamental. Você vai ver com o tempo que o seu pai não tem muita tolerância para malfeitos, principalmente para as desculpas esfarrapadas que vivem dando àqueles que cometem deslizes o tempo todo. Claro que eu sou humano, imperfeito, e sei que você vai errar muito também, vai mentir de vez em quando, vai tentar me enganar às vezes, faz parte. Não sou um monstro inflexível, nem um romântico incurável, mas eu vou cobrar de você responsabilidade pelos seus atos. A palavra vem de habilidade de resposta. O que eu não suporto muito é a vitimização, a canalice, a falta de caráter. Sim, nós erramos na vida, filho, mas nós batemos no peito e assumimos os nossos erros. Não ficamos jogando a culpa para terceiros, buscando bodes expiatórios, justificativas para as nossas besteiras. E nós sabemos quando estamos errando, de verdade. Pode apostar. Coragem. Eis a mensagem importante aqui. Tenha coragem na vida, filho. Os covardes são a regra, mas o mundo é feito pelos corajosos. Antigamente, não faz tanto tempo assim, até o bullying, você vai ouvir falar muito nisso, tinha sua função pedagógica, educacional. O jovem aprendia que o mundo é um lugar hostil, que lá fora não há moleza, não tem papai ou mamãe ou Estado para te proteger para sempre. Que você mesmo precisa encontrar forças internas para reagir, para superar os seus medos, para crescer, para amadurecer. Hoje, tudo é microagressão, sua geração se acha no direito de não se sentir ofendida, coisa de gente mimada mesmo, fraca. Maturidade, outro conceito crucial e cada vez mais raro no mundo. Você nasceu em meio a vários adultescentes, filho. Aqueles que são adultos do ponto de vista biológico, cronológico, mas que insistem numa postura infantil, com uma conduta de vida de criança. Não superaram a juventude, não souberam fazer o luto dela. Envelhecer nem sempre é divertido, mas é necessário. E também inevitável. Triste daquele que não consegue fazer isso com dignidade. Tenha maturidade, filho, de acordo com a sua idade. Eu não vou cobrar de você mais do que a sua idade exige, mais do que o bom senso. Um adolescente com postura de adulto é tão bizarro como o contrário. Mas tenha maturidade. Não seja um moleque para sempre. Saiba se transformar num homem de verdade com o tempo. É até engraçado escrever isso e olhar para você tão pequenininho, minúsculo até, mas curioso. Eu já vejo um homenzinho em você. E por falar em homem, você nasceu numa época muito estranha, viu, filho? Vai se acostumando. Para a sua geração, especialmente para a turma afetada dessa elite mimada que vive numa bolha,
O gênero é fluido e tanto faz ser gay, bissexual ou qualquer outra coisa. Existem mais de 50 gêneros, pelo que eu soube da última vez. Não na nossa casa. Gênero fluido, uma ova. Há menino e menina, ponto. O pai tem todo o direito de olhar para o filho, homem, e esperar que ele seja homem. Sim, cabra macho, como dizíamos no passado remoto, que parece muito distante. Mas ao dizer isso e fazer brincadeiras com o saco roxo ou com os amigos que têm filhas meninas, nas quais você vai passar o rodo com respeito, é preciso cuidado, né? Principalmente no mundo moderno. E se você tiver inclinações homossexuais, bati 3 vezes na madeira e nem sou supersticioso, mas eu nem gosto de imaginar muito isso. Claro, se fosse esse mesmo caso, você continuaria sendo amado pelo seu pai, respeitado como indivíduo e julgado pelos seus atos, pelo seu caráter. O que não quer dizer que eu não prefira um filho macho, ora bolas. Não se pode mais dizer o óbvio? Que mundo chato, sensível demais, afetado. E isso tampouco quer dizer machista, viu? Não vai cair na ladainha das feministas. Deu o maior trabalho manter a sua irmã afastada dessa seita fanática de ressentidas, de que ser homem é ser machista, um estuprador em potencial. Não vai cair na falácia de que ser macho é ser ogro. Respeite as mulheres, sempre. Você tem uma mãe, você tem uma irmã, rapaz. Não gostaria que tratassem elas como objeto descartável, certo? Então não faça o mesmo com as filhas dos outros. É fato que meninas não têm se dado muito valor e respeito é algo que se conquista, não cai do céu. Mas não tire proveito disso. Tá bom, pode tirar só uma casquinha. Na fase de abutre, caiu na rede é peixe, onde tudo é quantidade e chance de avançar algumas jardas no jogo do sexo. Hormônio é coisa séria, instinto. Mas calma, são seres humanos do outro lado, filha de outros pais, como sua irmã é a minha. E se respeito é bom e eu gosto, então temos que começar dando o exemplo em casa, praticando isso. Seja um cavalheiro, um gentleman, pois isso não é algo ultrapassado. As feministas repetem isso por puro recalque de mulher que não consegue achar a cara assim. Respeite as mulheres, filho. São tantas coisas que eu ainda quero ensinar, que eu quero viver com você. E aqui faço apenas um exercício verborrágico e sem filtro de algumas lições básicas que eu queria transmitir. Quando eu olho assim para o seu rostinho, todo enrugado ainda, meu pequeno Yoda, eu chamava sua irmã assim também. Você é muito fofo, só quer mamar e dormir. E eu aqui pensando na fase em que você vai namorar, cobrando responsabilidade, respeito ao próximo, coragem, independência. Seu pai talvez seja meio louco, mas deixo registrado o básico, filho. Nunca se sabe. Respeito às contingências do destino, do imponderável. E escrever é a minha terapia, a minha forma de lidar com tudo isso, com minhas próprias inseguranças e com a responsabilidade que eu tenho pela frente, em te formar como uma pessoa decente, um homem de caráter. Então vamos continuar. Eu quero te apresentar agora o método científico, um dos grandes responsáveis pela superioridade ocidental. Sim, o Ocidente é definitivamente uma civilização mais avançada. Não escute os multiculturalistas, que são covardes. Do que se trata? Basicamente, e de forma muito resumida, tá? É o seguinte: não procure confirmar as suas teses previamente estabelecidas, pois o nosso cérebro pode ser enganador e temos aquilo que chamamos de viés de confirmação. Por isso, você tem que buscar fatos que possam refutar a sua tese. Não diga, só existem cisnes brancos, pois eu só vi cisnes brancos. Diga, a tese de que só existem cisnes brancos continua valendo até eu encontrar algum cisne de outra cor. E a sua procura é justamente por esses cisnes, por aquilo que possa derrubar a sua hipótese. Você não faz ideia do poder dessa forma de pensar, dessa mentalidade. É o que diferencia as pessoas sérias, intelectualmente honestas, dos embusteiros e dos fanáticos, dos ideológicos. E quando você concluir sínteses robustas,
após teses e antíteses, após muita reflexão e estudo, tenha a determinação de remar contra a maré, caso perceba que os demais estão apenas repetindo clichês, slogans, frases de efeito, preconceitos, dogmas. Cuidado com as fake news, filho. Elas abundam em seu tempo e na mídia também. E vêm daqueles que acusam isso nos outros. É brabo, eu sei. O mundo é cheio de hipócritas. Na marcha das minorias oprimidas, em curso hoje em dia, nessa revolução das vítimas que vemos por todo lado, a coisa mais rara de se encontrar é alguém que realmente busca a verdade e foca no indivíduo, em argumentos e em fatos, não em bandeiras politicamente corretas ou grupos de identidade para posar de bonzinho. Fuja desse mimimi, como o diabo foge da cruz, Antônio. Você não é vítima de nada. Tampouco é um privilegiado, no sentido em que a esquerda dá o termo, para incutir culpa nas elites. Você é um sortudo, sim, por nascer na América, em 2017, em uma família de classe média alta, com valores morais sólidos, com acesso aos recursos disponíveis para uma vida confortável e promissora. Poderia ter nascido em um país muçulmano, africano, socialista, ou numa família petista, cruzes, mas só com muito esforço você vai transformar isso tudo, essas oportunidades, em algo concreto, em obra, em riqueza material e espiritual. Falo por experiência própria. Eu nasci em uma família mais rica do que você, mas a verdadeira riqueza que meus pais me deram foi a educação, foi a minha formação. Por isso eu nunca fui um vagabundo. Ao contrário, seu pai trabalhou e trabalha muito. O que eu tenho, eu conquistei por conta própria, com meu talento e meu trabalho, com mérito. E não deixe os socialistas invejosos te convencerem de que a meritocracia é um mito. Quem diz isso é normalmente um fracassado em busca de consolo ou um oportunista em busca de riquezas fáceis. Para dar valor ao dinheiro, filho, é fundamental saber o quanto ele custa. Se vem fácil demais, como tudo na vida, perde valor. O que mais tem por aí é herdeiro torrando a herança com bobagens, a fortuna construída pelos pais ou avós, ou então investindo em expiar os seus pecados, bancando igualitários para se sentir em paz com a sua consciência. Não se sinta culpado por ter o que tem. Sinta-se grato, o que é bem diferente. E dê valor ao esforço que foi feito para construir tudo isso, para ter a casa que temos, a vida que levamos. E lembre-se, acima de tudo, que dinheiro não é tudo na vida. É muito importante, sim, e não dê bola para os poetas hipócritas. Quem diz que o dinheiro não importa, normalmente tem muito e não sabe o que é chegar ao fim do mês sem conseguir pagar as contas, sem garantir o conforto básico e a segurança da sua família. Mas nem só de pão vive o homem. Isso é verdade. E é algo que a sua geração, um tanto materialista, consumista e hedonista, tem esquecido. Na ausência de alimento para a alma, a turma tem sucumbido a todo tipo de seita patética, em busca de sentido, de propósito para suas vidas vazias, medíocres. Os fanáticos ambientalistas, os veganos, estão aí para não me deixar mentir. Valores, filho. Propósito elevado. Tenha sempre isso como a meta da sua vida. Fazer algo que seja bom, belo e verdadeiro, como no velho triplé clássico. Algo em que você realmente acredite, que ajude o mundo a ser um lugar um pouco melhor, que lhe dê satisfação, orgulho, algo que você possa olhar depois, lá na frente, e dizer, eu faria tudo novamente. Tente ser uma pessoa melhor todo dia, pois a virtude está no hábito. Sem essa de amanhã eu vou mudar. Comece hoje, comece agora. Be a better person. Eu repito para sua irmã com frequência e para mim. Faça coisas que não lhe dariam vergonha se viessem a público. Seja a regra de ouro. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Siga isso. Ou melhor, o que não gostariam que fizessem com eles,
pois as preferências são subjetivas, pessoais. Mas sem essa de querer salvar o planeta, viu? Antes de arrumar o quarto ou lavar a louça. Você nasceu num país cuja cultura, felizmente, delega tarefas para os filhos desde cedo. Não é como a aristocracia tupiniquim da classe média brasileira, que tem dependência de empregado em apartamento de 2 cômodos e um exército de babás para os filhos. Nada disso aqui, meu filho. Ainda bem. Você vai ter funções em casa desde muito cedo. Vai aprender a fazer suas coisas sozinho, a ajudar, a colaborar com o funcionamento da casa. Vai aprender que não pode deixar tudo bagunçado ou sujo para o outro usar ou arrumar depois. E você não quer encontrar as coisas sujas quando você for usar. Quem vai arrumar? Mamãe? Empregada? Qual? Nós jantamos sempre juntos, em família, e disso eu não abro mão. É porque ali você vai aprender o básico do convívio social, a escutar, a discordar com respeito e civilidade, a ter compromisso com o horário, com o próximo. Vai descobrir que tem que deixar o seu iPhone de lado por alguns minutos. Vai compartilhar com a gente as suas coisas, conversar sobre as nossas coisas. Vai entender, enfim, que o universo não gira apenas em torno do seu umbigo. Triste a família que não consegue sequer estar junta num momento desses por dia. Uma tendência crescente e muito preocupante. Você começou a chorar agora, tadinho. É muito miúdo ainda, quer só comer e dormir. E eu aqui te dando uma lição de vida, quase bronca antecipada pelas coisas que você provavelmente ainda vai fazer, mas nem fez ainda. Não tem problema. Nós vamos rir juntos depois, mas as lições ficam. E o melhor momento de passá-las é justamente quando eu olho para você e só consigo ver amor, responsabilidade de um pai, fragilidade e desamparo de um bebê. Você merece isso, filho. Educar dá trabalho. Ser pai é também colocar limites, o que cada vez menos os pais querem fazer, preferindo bancar os coleguinhas dos filhos. Parênteses, ontem mesmo eu te dei uma palmada forte e dói em mim. Tantas coisas que eu quero fazer com você. Vamos brincar muito ainda, e temos brincado, né? Eu vou te ensinar muitas coisas, mas eu sei que eu terei que impor os limites. E isso aperta o meu coração. Ainda mais olhando para você agora, essa coisinha inocente. Não importa. Quem ama, educa. E o grande mal dos millennials é justamente o egoísmo desenfreado, porque nunca tiveram muitos limites, porque escutam poucos nãos e porque confundem desejos com direitos e nunca falam em deveres. Se tivessem mais obrigações na vida. Não dê vazão a todos os seus apetites, filho. Você não é um bonobo, um cachorro, um animal irracional qualquer. Você é um ser humano civilizado. E isso significa conter emoções, saber controlá-las. Portanto, não é para achar bonitinho qualquer porcaria só porque é espontânea ou genuína. O cocô que você faz já é espontâneo, é bem genuíno, mas certamente não é lindo. Muito menos uma obra de arte. Saiba separar o joio do trigo. Julgar o que é certo e errado, o que é lixo e o que não é lixo. Evite vulgaridade mascarada de espontaneidade. Sua geração aprende que não devemos julgar nada. Balela. A mensagem cristã de não julgar para não ser julgado é para evitar preconceito, conclusão apressada, precipitada, com base em nossos vieses. Não é para suspender qualquer julgamento acerca dos outros, do seu caráter, integridade, do bonito ou feio, do moral ou imoral. Esse relativismo exacerbado é o câncer do nosso tempo, filho. E caberá a você lutar contra isso. Quem sou eu para julgar aquela menina que já transou com 30 rapazes e algumas outras meninas tendo 14 anos de idade? Ora, você é o Antônio, que tem conhecimento de valores suficientes para saber que isso é simplesmente algo errado, triste, absurdo, e que essa pobre menina merece compaixão, não indiferença. Os relativistas, ao igualarem os melhores e os piores, estão supostamente condenando os melhores, mas na prática acabam mesmo punindo os piores
que poderiam melhorar. Vendem um falso consolo que ajuda a manter os piores em situação na qual se encontram. Ao repetirem que todos são especiais à sua maneira, que ninguém é melhor do que ninguém, estão desestimulando a busca pela constante melhoria e passando a mão na cabeça de quem insiste no erro, pagando um elevado custo por isso. Chega a ser desumano. Isso não é compaixão, meu filho. Por isso, julgue e se prepare para ser julgado. Não no pior sentido da palavra. Não para ficar fazendo intriga ou apontando os defeitos alheios num gozo mórbido, antes mesmo de cuidar do próprio telhado de vidro. E sim para poder destacar o que é certo e rejeitar o que é errado. Para poder valorizar o que é mérito e desprezar o que é esquema, privilégio, mamata. Para ser capaz de identificar uma vida virtuosa e condenar um comportamento destrutivo, sem autoestima, sem amor pela própria vida. Para fugir do niilismo e admirar o que é eterno e admirável, não podre e efêmero. Quem se esforça para criar os filhos da melhor forma possível não precisa ficar repetindo consolo relativista feito para derrotado, para loser, para acomodado. Claro que não há garantia nessa vida. Claro que não temos como controlar o futuro, mesmo dando o melhor de nós. Mas ao menos podemos ter a consciência tranquila de efetivamente ter feito o nosso melhor, ter arregaçado a manga e trabalhado por resultados positivos, ter se dedicado, tomado as decisões difíceis. Houve um tempo, não tão distante assim, em que apreciar essas virtudes era a coisa mais óbvia do mundo. Hoje, infelizmente, o estrago causado pelos relativistas foi enorme. E é preciso repetir aquilo que para uma geração era autoevidente. Outro dia eu fiz uma palestra para adolescentes, amigos e conhecidos da sua irmã. Queria te transmitir essas palavras também, filho, esses conceitos. Eu preparei a palestra com base num curso que eu fiz e que eu tive a sua irmã como inspiração. Eu queria que ela tivesse esses conceitos bem absorvidos. E você também agora. Eis a mensagem mais básica. Evite as trilhas para o sucesso. Eu acredito muito na sorte e descubro que o quanto mais duro eu trabalho, mais eu tenho dela, disse Thomas Jefferson, um dos pais fundadores desta grande nação que eu escolhi como pátria de destino, já que não é a minha de origem. Desconfie de todos os atalhos para o sucesso. Normalmente, o seu caminho é árduo e longo, repleto de obstáculos, de barreiras, demanda esforço, trabalho, coragem, tolerância ao risco, dedicação, paciência, humildade. Thomas Edison, um grande inventor e responsável pela luz elétrica, que hoje tomamos como um dado da natureza, dizia que a genialidade é 1% de inspiração e 90%, 99% de transpiração. As trilhas costumam levar a penhascos com frequência. Não tenha medo do trabalho duro, filho. Ele enobrece o homem. Já o ócio é a moradia do diabo, se não for canalizado para coisas produtivas. Em nosso cotidiano, podemos verificar como esses atalhos enganam. Para emagrecer, ficar forte, acumular conhecimento, sempre tem uma trilha mais fácil. Mas há um custo escondido nesses caminhos tranquilos e ilusórios. O anabolizante destrói a saúde, assim como a anfetamina, e ninguém fica sábio lendo livrinhos sobre Nietzsche em 30 minutos. No trajeto, os atalhos poderão ser tentadores demais, como o canto das sereias em Odisseia. E como Ulisses teria feito, amarrando-se no mastro, nós devemos criar mecanismos próprios de controle contra essas tentações, porque elas podem ser fatais. Dito isso, procure fazer algo que você goste e tenha talento para fazer, pois só assim para se obter excelência. Não adianta adorar jogar bola, mas ser um perna de pau. Não vai ajudar a levar a lugar nenhum na sua profissão. Mas sem paixão, dificilmente faremos a coisa com o mesmo esmero, com a mesma empolgação. Aquela faísca que os outros podem perceber em nossos olhos e que fazem toda a diferença do mundo. E encare a vida como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros rasos. É um teste de resistência, de resiliência, mais do que de explosão.
E as coisas realmente boas na vida costumam levar tempo para serem gestadas. Não tenha tanto medo de fracassar também, Antônio. Roberto Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, escreveu: para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, o fracasso é uma derrota. Soa como autoajuda, mas é verdade. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Quase todo empreendedor bem-sucedido já fracassou alguma vez na vida. Errar faz parte. O importante é você aprender com esses erros. E de preferência com os erros dos outros. O maior erro que se pode cometer na vida é o medo constante de se cometer erros. Churchill, um dos maiores estadistas do século XX, dizia: um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Só reclamar da vida leva à paralisia, o imobilismo. Tentar e falhar é pelo menos aprender. Não chegar a tentar é sofrer a inestimável perda do que poderia ter sido. Viva uma vida produtiva, meu filho. Einstein também ia nessa linha. Qualquer um que jamais cometeu um erro nunca tentou nada novo. Eu sei que arriscar pode dar medo, aquele frio na barriga, mas isso não é motivo para não ousar. Mark Twain, famoso escritor americano, disse: coragem é resistência ao medo, controle do medo, não ausência do medo. Não é corajoso aquele que pula do alto de um prédio. Isso é maluquice, suicídio, não coragem. Você vai sentir medo na vida, é inevitável, Antônio. Vai ter medo de ser zoado pelos outros, de passar vergonha em público, de não ter a admiração dos pares ou dos pais, de ser rotulado com adjetivos, uma estratégia muito em voga usada pela esquerda, que chama de fascista, nazista, gado, qualquer um que não seja um socialista. Mas você precisa controlar esse medo para ser alguém na vida, para sair da zona de conforto, que é também a da mediocridade. Campeões não se fazem no ringue, ali eles são apenas reconhecidos. Todo o trabalho duro que os levou até aquele momento de glória está atrás da vitória, oculto, ignorado pelos que sonham só com a reta de chegada. Malcolm Gladwell, em Outliers, fala das 10.000 horas, uma regra empírica que ele observou nos vencedores de diferentes áreas. São horas e horas de prática, de treinamento, de preparo, esforço árduo para chegar ao topo, para se destacar em meio à multidão. Não existe almoço grátis, filho. E lembre-se, a felicidade não é medida apenas pela conta bancária. Para os vencedores, o sucesso financeiro costuma ser um subproduto, um efeito, não a única meta. Eles não deram esse duro todo, esse esforço danado, só para ficarem ricos. Na maioria dos casos, porque eles estavam mirando em outra coisa é que eles ficaram ricos. Olhando para outro lugar, para a superação dos desafios, para a busca da excelência, pelo senso de dever, pela satisfação de uma missão cumprida. Filho, há muito mais que eu gostaria de dizer, mas eu estou cansado, quase sem dormir nos últimos dias. Sim, a culpa, entre aspas, é sua, do seu choro, mas pai é pai. E eu faço o que tenho que fazer com um sorriso no rosto. Só que o corpo, que passou de 40, não é mais o mesmo dos 25, quando eu tive sua irmã. Fico mais cansado, estou escrevendo e agora gravando, quase sem parar, desde muito cedo, numa talagada só. É hora de recuperar um pouco as energias, porque vem mais pedreira pela frente. Mas eu fico feliz da vida, pois eu vejo o seu sorriso, vejo que você está bem, com essa cara de êxtase depois da mamada, e esse é o tipo do amor, de desprendimento, que eu acho que só pais podem entender mesmo. Você e sua irmã são as coisas mais importantes do mundo para mim. Eu tenho muito orgulho e gratidão por ter construído essa família com a sua mãe, que eu amo muito, e com quem eu já estou com todos os percalços e momentos felizes desde 98. Sim, eu sei que parece era medieval para você, mas eu lembro como se fosse ontem, quando ela foi pedir um cigarro a um amigo num evento da Copa do Mundo, lotado de gente. E eu perguntei se ela não queria sair comigo, a gente já se conhecia.
Ela aceitou e cá estamos, 20 anos depois. Quais são as chances? Graças a esse maldito cigarro que existe, né? E eu espero que você não vá fumar, mas também não mergulhe na paranoia antitabagista chata, né? Essa coisa de saúde perfeita que remete a nazistas. Mas já estou eu divagando aqui, né? Graças a isso, tenho você, tenho sua irmã, estamos juntos aqui. Eu era muito jovem, não sabia de todos os desafios à frente, mas eles me ajudaram a crescer. Sempre houve amor verdadeiro e por isso conseguimos reconstruir nosso casamento a cada hora difícil, mais sólido. Após muitos anos de vida, nós embarcamos nessa aventura de mudar de um país, morar em outro lugar, sem a família, sem os amigos. Isso não é para qualquer um, mas nós vamos bem. E nossa família também. Já estamos aqui há 2 anos e meio quando você nasceu e agora há 5 anos. Outra decisão muito empolgada que tomamos, que foi tê-lo. E o olhar que a sua irmã lançou a você pela primeira vez que ela te viu, não deixa dúvida de que foi a melhor coisa que fizemos. Para todos, para a família. Vocês dois nasceram em condições muito diferentes, mas são frutos do mesmo amor, da mesma união, do mesmo relacionamento, e que eu tenho muito orgulho de ter construído ao longo desse tempo, dia a dia. O seu próprio nascimento é a prova de uma vida feliz, filho, de que o casamento vale a pena, de que a família é realmente aquilo que importa. Aposte no amor. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, dos meus livros, de vários textos e palestras que já mudaram a vida de muitas pessoas. Eu sei disso, pois eu recebo esse tipo de retorno, de feedback de muita gente. E são os mesmos que desejam muita saúde e felicidade a você, de forma genuína, e eu sinto isso. Sim, você nasceu meio popular, com muitas curtidas em Facebook, em Twitter. E isso é o resultado da admiração e o respeito que algumas pessoas nutrem pelo seu pai e que me comovem, que servem de combustível para eu insistir nessa batalha, às vezes tão inglória e cansativa. Afinal, tentar levar um pouco de lucidez e de bom senso para um mundo enlouquecido e imoral, hipócrita, não é tarefa simples. Os malucos assumiram o hospício, trancaram os médicos nas celas e ainda chamam os normais de doidos, quando não de coisa muito pior. Mas eu não vou desistir. E você, Antônio, é o melhor motivo do mundo para isso. Eu quero que você cresça num mundo melhor, com valores morais sólidos, com prosperidade, com ética, liberdade e oportunidades para todos. Com resultados também de acordo com o esforço e mérito de cada um, independentemente de raça ou classe. Com respeito pelo próximo, pelas tradições que herdamos. É preciso esforço para conservar, filho. Enquanto que para destruir é muito fácil. E eis o problema. Os preguiçosos e medrosos querem destruir tudo. Ver desmanchar todo o arcabouço, tudo aquilo que é sólido no ar. Enquanto que para preservar o que merece ser preservado, transmitir os bons costumes aos nossos filhos, deixar a vocês uma situação melhor do que a nossa, capazes de fazer as próprias escolhas, cientes do que está em jogo, isso tudo dá muito trabalho. Vai, filho, viver a sua vida. Cometer os seus próprios erros, aprender com eles, espero. Não tente viver a minha vida, nem tente viver a sua por mim. Cada um é de um jeito e você tem o direito à sua própria vida. Mas lembre-se desses alertas, dessas lições, pois certas coisas são universais e também atemporais. Há coisas que Aristóteles disse milênios atrás que continuam totalmente válidas. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, é eterna. Busque conhecimento, leia os clássicos, tenha humildade, sede de aprendizagem. Não deixe a vida te levar, pois você não é uma boia à deriva ou uma besta irracional, e sim um ser humano, feito à imagem de Deus. Imago Dei. Até um agnóstico pode compreender o significado disso. Você tem vida inteligente dentro de você, e isso não veio de ausência de inteligência. Você é amado de forma incondicional, e faça o melhor uso dessa ferramenta, que é a razão, uma dádiva. Você não é só um amontoado de células, como querem os materialistas. Sua vida
tem significado, tem propósito. Vai, filho, curtir os seus momentos bons, sofrer as suas dores inevitáveis e descobrir as coisas maravilhosas da vida. Vai ser você mesmo, Antônio, único. Se eu conseguir incutir em você o desejo pela vida e a paixão pelo conhecimento, então eu terei feito o meu trabalho direito. Eu não quero moldar quem você vai ser. Eu quero apenas te fornecer as ferramentas para que você mesmo possa fazer isso da melhor forma possível. E eu espero ter dado um bom pontapé inicial. Essa nossa conversa continua. Eu quero te preparar para a estrada da vida, não preparar a estrada da vida para você. Mas agora eu preciso mesmo dormir. Eu nem sei como estou aqui acordado. É o amor que justifica o sacrifício e é o senso de dever. É o desejo de fazer o que estiver ao meu alcance por você. E para isso, os bons nunca vão descansar. É uma tarefa contínua, ininterrupta, cansativa, mas também gloriosa, que recompensa para um pai pode ser melhor do que ver o seu filho feliz, levando uma vida decente, construtiva, honesta. Basta imaginar qual deve ser a decepção de um pai cujo filho se torna um petista, ou sei lá, algo pior. 27 de setembro de 2017, 9h46 da noite. E eu fico por aqui. Mas eu precisava escrever esse relato todo de uma só vez. Sabia que só assim ele seria, de forma sincera, um relato breve, mas com emoção. Pois eu olho você frágil e fofo, e o papai vai estar sempre lá quando você precisar, filho. Não para escolher por você, mas para servir como um porto seguro nas horas mais difíceis de desamparo e angústia. Eu gosto da metáfora usada por Isamitiba, em Quem Ama, Educa. Eu quero ser como o seu pit stop na Fórmula 1. Não correr com você a corrida da vida, e sim estar lá como referência para quando você realmente precisar. Te amo, meu filho.